Glória a Deus, bom dia. Nós estamos aqui na nossa Lion Academy, terminamos o Pentateuco, foi bom, foi assim uma jornada de muitas aulas, mas eu acredito que ficou bem nítido aqui no nosso entendimento quem é esse povo? Quem é esse povo que Deus chamou para si? E agora a gente vai entrar nos livros históricos. E olha, eu tenho certeza que também vai ser uma jornada deliciosa. Vamos orar? Senhor, obrigada por esse tempo. Obrigada, meu Deus, por esse período em que estudamos esses 5 livros tão importantes da Bíblia. Queremos te convidar, Espírito Santo, fique conosco agora nessa jornada maravilhosa dos livros históricos, que o Senhor traga entendimento. Nós oramos por uma mente esclarecida, que a Tua palavra possa nos conduzir. E nós queremos, Senhor, que nasça mesmo no coração de cada um esse amor pela Tua palavra, porque a Tua palavra é luz para o nosso caminho. Fica conosco, Espírito Santo, nós te convidamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós acabamos, então, o livro de Deuteronômio, um livro que estipula um tratado, essa relação de Deus com o povo. Inclusive, é o único livro que tem as bênçãos e maldições do cumprimento ou não cumprimento do tratado. Os profetas vão chegar lá na frente e vão profetizar, vão dizer assim: vocês vão ser destruídos. E eles simplesmente estão trazendo isso, dizendo: olha, vocês descumpriram o pacto. O tratado foi feito e, segundo o tratado, está escrito que vocês receberão maldições. Então, as maldições são essas e essas. A gente vai ver isso lá na frente. E eles vão dizer: vocês estão nessa situação por causa exatamente do descumprimento desse pacto. O profeta, ele tem essa base, ele vai trazer não só o presente, o futuro, mas ele também vai trazer de volta essa lembrança para o povo do passado, né? Olha, vocês estão vivendo isso por causa disso e disso. Lembra lá do pacto, do tratado que Deus fez com vocês? Vocês estão descumprindo o tratado. Então, essa questão do Deuteronômio, como um documento que resume um tratado ou um pacto feito de Deus com o povo. E isso tem uma grande importância. Do Pentateuco todo, é isso que pesa. Toda essa importância do Deuteronômio com relação a essa formalidade do pacto de Deus com Israel. E daí, de novo, a gente lembra quando eu falei da tentação de Jesus? Jesus usa 3 textos na tentação. E esses 3 textos estão ali em Deuteronômio, porque ali em Deuteronômio está a confissão de fé de Israel, Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é único. Ali também tem aquele texto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Paulo vai citar também lá em Romanos: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, também está em Deuteronômio. Então, toda essa base sobre amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Essa base a gente vê lá. O cerne do Antigo Testamento, do pacto, está em Deuteronômio. Todas as palavras estão ali. Então, nós fechamos esse livro.
a semana passada, e agora a gente vai entrar nessa nova fase. Vamos entrar em Josué, que é uma nova fase realmente, porque então morreu Moisés, Deus colocou Josué para ficar no lugar dele, o povo agora vai entrar na terra prometida, vai se estabelecer. E, gente, não foi assim rápido, foi um processo com alguns altos e baixos, mas aí chega no fim, eles se estabelecem até de uma forma regular. Apesar de ficar alguns povos aqui e ali, e a gente vai perceber como isso vai acontecer, muito mais no próximo livro, que é Juízes. Lá Deus vai explicar por que Ele permitiu que esses povos ficassem aqui e ali. Porque, na realidade, lembra que Deus falou que ia usar Israel como justiça mesmo, né? Israel para exercer justiça com aqueles povos pagãos, porque Deus não aguentava mais aquilo, mas aí Deus ele vai... a gente vai ver lá em Juízes que nem todo mundo foi eliminado. Mesmo Deus não querendo que ficasse ninguém, por causa da rebeldia de Israel, Deus deixou sim alguns dos seus inimigos aqui e ali para cutucar mesmo eles, deixou alguns espinhos na carne de Israel, porque Israel não estava fazendo realmente o que deveria fazer. Então, lá no capítulo 1, Deus vai falar com Josué. E o livro de Josué, ele está descrevendo depois de Moisés o que aconteceu. Eles vão entrar lá na terra prometida, eles vão começar a conquista dessa terra. E quando nós entramos no livro, no próximo livro que é Juízes, quando nós entrarmos, nós vamos ter a época desse povo todo estabelecido ali. A gente vai ver que eles se estabelecem sem uma autoridade central. E aí o que dá para perceber bem nos Juízes é que esse povo está na terra, mas está tudo mais ou menos, porque uma hora eles estão obedecendo a Deus, então vai tudo bem. Outra hora eles desobedecem a Deus, aí começa a ir tudo mal, aí Deus levanta um juiz ali para cuidar, né, do povo, para ficar na direção. Mas em Josué você vai ter uma renovação da aliança. E é engraçado que a gente está vendo sempre Deus renovando a aliança, né? Sempre Deus renovando a aliança com o passar do tempo. Com a gente é assim também, gente. Na nossa vida espiritual, se você parar para pensar, você vai ver que Deus está sempre renovando a aliança conosco. E a gente está vendo aqui, vai começar a ver a entrada desse povo na terra e eles vão dominar. E Deus fala a Josué e Deus o anima. Aqui, olha, essa parte de Deus falando com Josué. Olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Vê lá no Josué 1, no capítulo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Aí a gente vai ver Deus falando muito com ele. Seja forte e corajoso. Deus fala aqui nesse texto umas 3 vezes com ele, seja forte e corajoso. Aí quando Josué vai falar com o povo fala assim, tá bom, nós vamos fazer tudo o que você disser, apenas seja forte e corajoso. E daí lá no Josué 1, 8 e 9,
Olha o que o Senhor fala para ele. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que lindo, Deus fala, né? Fala, olha, você não pode se apartar do livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para fazer conforme tudo que está escrito. E você vai ser bem-sucedido se fizer isso. Olha que coisa linda. A Bíblia tem tudo o que a gente precisa, não é? Isso quer dizer o quê? Que se todos os dias a gente fazer do jeito que Deus falou para Josué, pegar nesse livro. Está vendo como é importante o devocional? Porque você está fazendo seu devocional, você não pega na Bíblia todo dia, você lê aquele versículo, você lê aquele capítulo, ou você lê aqueles versículos e você vai parar, você não vai só ler. Você vai meditar, e à medida que você vai, né, no livro da lei, na Bíblia, e você vai meditar, porque olha, o Senhor não está falando só, olha Josué, vai lá e lê. O Senhor está dizendo, olha, medita. E aí, você vai ser o quê? Bem-sucedido. Então, a chave para o sucesso, gente, está aqui na palavra de Deus. Medita nesse livro dia e noite, né? Deus está falando, olha, pensa, lê e pensa. Pensa nele, medita nele, coloca o teu coração nele. E você vai ser bem-sucedido em tudo que você quiser, tudo que você fizer. Você vê que Deus, ao invés de dar estratégias de guerra para Josué, porque, gente, eles iam invadir as cidades. Ao invés de Deus dar estratégia de guerra para Josué, Deus diz assim, ó, o que você precisa, Josué, acima de tudo isso é ser fiel a mim. Se você for fiel a mim, eu cuido do resto. A sua parte é não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, as instruções de Deus é para que ele se mantenha fiel ao Senhor. E ele se manteve fiel, né? Muito mais do que as instruções de guerra ou de logística que eles precisavam, gente. Que a gente sabe que eles precisavam. Mas muito mais que isso. O Senhor fala, não, se mantém fiel, não se desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Medita nesse livro, não se aparta da lei. E deixa o resto por minha conta. E é importante a gente entender o que está acontecendo aqui nesse contexto, porque, né, a terra de Canaã, e a gente vai ver isso com mais detalhes no próximo livro, todos os detalhes dessa terra, todas as dificuldades que eles tiveram para se estabelecer nela, porque o povo de Israel era aquele povo que viveu no Egito, gente. Eles eram escravos, todas essas gerações, principalmente essa geração agora, que vai entrar na terra. Lembra que os únicos da geração passada que entraram na terra foi Josué e Calebe. O resto foram os filhos da primeira geração. Mas essa geração que vai entrar na terra é uma geração que nasceu no deserto. O que eles sabem sobre se estabelecer numa cidade? Nada. Eles eram o quê? Uma geração de nômades que nasceu no deserto, que não são agricultores, porque eles viviam no deserto, não tinham como parar num lugar e plantar. Você para num lugar e planta quando a terra é sua, né? Eles não tinham terra, eles não eram agricultores, eles eram apenas pecuaristas, eles eram nômades, eles ficavam andando no deserto 40 anos. Né? Então, era uma geração que nasceu desse jeito. E o que acontece? Esse pessoal, como eles nascem desse jeito, eles não entendem nada
de organização civil, eles não entendem nada de estabelecimento, eles não têm a tecnologia dos povos que já estão lá dentro, porque já se estabeleceram, aqueles povos das cidades, eles estavam lá há muitos anos. Eram cidades antigas, e o povo de Israel, eles não têm nada daquilo, eles nasceram no deserto, e eles não sabem nada. Eles não conhecem agricultura, eles não conhecem tecnologia. Aí você vai entrar na época do ferro, você está ali na época do ferro e do bronze, e você vai ver que eles não sabiam cuidar do ferro. Eles não sabiam, tanto que eles precisavam dos filisteus. Eles precisavam que os filisteus fizessem isso. Você vai ver lá em Juízes que os filisteus, eles amolavam as enxadas e as espadas de Israel. Porque quando eles iam para a guerra. Por quê? Porque Israel, eles não tinham tecnologia. Então, a gente vai ver esse pessoal aqui, esses filisteus, entrando dessa forma na história de Israel. E aí a gente entende por que Israel lá na frente vai começar a oferecer sacrifícios a Baal. Por quê? Porque os filisteus já eram povo agrícola, vão dizer assim, olha, para você plantar, depois você tem que fazer uma ofertinha para Baal, porque é o Baal que manda a chuva. Então, a gente vê, né, e o povo, ele compra essa ideia, porque eles não entendiam nada de agricultura. E assim eles vão se introduzindo dentro do povo, e Israel vai começando também a deixar outros deuses entrar dentro dessa comunidade. E a gente vê aqui que é um povo novo, sem conhecimento de estrutura, de organização. E talvez seja até isso que no começo, na invasão, foi o que fez eles dependerem somente de Deus. Porque se eles não dependessem de Yahvé, eles iam depender do quê? Eles não tinham armas, eles não tinham tecnologia. Ou eles dependiam de Deus, ou eles não iam ter sucesso. E eles não confiaram na estratégia deles, porque eles também não eram guerreiros. E aí a gente vê daqui para frente que tanto eles não eram guerreiros, que mesmo eles estabelecidos na terra, vai se passar um tempo, a gente vê que não existia exército, não se fazia treinamento. Todo mundo está lá carpindo, está todo mundo cuidando de ovelhas. Aí o outro fala, olha, a guerra vem aí. Aí todo mundo larga o que está fazendo, fala, vamos lá defender Israel. A gente vai ver até isso mesmo com Saul, né? Saul estava lá cuidando da terra, e a gente vai começar a guerra, a gente vai ver que Saul larga o campo e vai para a guerra. Então, não tinha ainda um exército, vai se começar tudo isso ainda. E aí eles se preparam para atravessar o Jordão. Olha, no 1, 12, 13. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos conceda descanso e vos dá essa terra. Então, o que eles estão falando aqui? O que ele vai falar para eles? Quem são esses três? Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Essas tribos são as tribos que criavam gado. E eles queriam se estabelecer além do Jordão. Então, quando o Moisés, antes de morrer, ali estava distribuindo a terra, essa tribo já viu que onde eles estavam era bom para criar gado. Eles falaram, olha, a gente quer ficar aqui. Mas aí o Moisés falou, tá bom, só que não é justo. Seus irmãos vão entrar
para conquistar as terras. Eles precisam de vocês. Então, vocês vão, conquistem as terras com eles, depois vocês voltam. Tanto que foi o que eles fizeram. Eles deixaram ali onde eles estavam, todo o seu gado, suas mulheres, tudo, e foram com o povo de Israel conquistar as terras. Depois que conquistaram todas as terras, os homens voltaram, né? Porque aí o Josué chega nessa hora, o Josué fala: ó, agora chegou a hora, agora a gente vai atravessar o Jordão. Lembra o que vocês prometeram para o Moisés? Que vocês vão entrar lá com a gente, vocês vão guerrear com a gente. Quando a gente dominar a terra lá, vocês voltam para cá. No capítulo 2, a gente vê que foram mandados 2 espias. Olha só, o Josué foi mais esperto, né, gente? Eu penso assim, o Moisés mandou 12, deu ruim, né? A maioria viu coisa ruim. Dessa vez Josué falou: não, ó, vai só 2. Vai só 2 ver lá como que essa terra ela está. Mandaram 2 espias para a terra e eles voltam para contar. Aí o que acontece? Esses 2 espias entram, se hospedam na casa da Raabe, e não discuta comigo esse assunto, por que eles foram. Não sei por que eles foram para a casa de uma prostituta, se foi por motivo A, por motivo B, não sei. O texto não fala nada disso, tá? Mas eles vão lá, acabam lá na casa de uma prostituta, e você fala: ai, que história, essa história está meio suspeita, né? Mas, por outro lado, a gente pensa assim, talvez fosse até uma estratégia realmente, porque eu não vou para a casa de uma família, né? Eu vou para a casa de uma prostituta. Uma prostituta, ela recebe qualquer pessoa. Então, ela não vai ficar fazendo pergunta: quem eu sou, que eu estou fazendo aqui, né? Mas, mesmo assim, o rei acaba sabendo que os espias estão ali na casa de Raabe. Não se sabe como que essa notícia chega para o rei. E eles realmente vieram espiar a terra. Olha lá no Josué 2, no versículo 2 e 3. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. E aí a Raabe esperta fala assim: ai, não, eu fechei a porta e eles saíram daqui, vão atrás deles. Então ela despista e ela acaba escondendo eles. E é engraçado que ela vai dizer qual que é a razão que ela faz isso. Olha no 8 e no 9. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha só o que essa mulher está falando. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísseis do Egito, e também o que fizeram aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Gente, lembra que a gente falou sobre isso? Deus, ele não só tirou o povo dele do Egito, ele acabou com a economia do maior império da terra. Ele mandou as pragas, ele acabou com a agricultura. Ele fez o Egito se tornar espanto entre as nações. Para quê? Para proteger o povo dele. Porque esse povo, gente, não era bélico. Esse povo não tinha arma, esse povo não sabia lutar. Era um monte de escravo que tinha nascido escravo, e na cabeça deles, talvez eles morressem escravos. Então, se Deus... E olha só, depois de 40 anos, essa mulher fala: nós
soubemos que vocês estavam vindo para cá e nós estamos aterrorizados. Ela fala assim, ó, estamos desmaiados, porque a gente sabe o que é que Deus fez com o Egito. A gente sabe que Deus abriu o mar vermelho para vocês, quando os reis não... O que Deus fez com os reis que foram contra vocês? Olha que coisa. Um povo que não tinha arma, um povo que não tinha exército, mas Deus é o Deus dos exércitos. Ele lutou com o povo. O plano de Deus, ele é perfeito. A gente não entende. Às vezes você não entende por que você está passando por uma situação. Mas Deus, Ele sabe que lá na frente, isso que você está passando vai ser o teu testemunho. Talvez você nunca suba para pregar, talvez você nunca pregue, mas o seu casamento seja o seu testemunho. Talvez alguém viu como o seu casamento era e no que ele se transformou. Talvez você nunca pregue, mas o seu filho é o seu testemunho. A pessoa fala, nossa, mas de uma família que eram os mais pobres da rua. Não tem como esse menino virar médico. Como? Mas Deus foi lá, Deus deu a bolsa, Deus deu a condição. Tem como essa menina, ninguém na família foi para o exterior. A gente só vê essa menina dentro de um avião. Olha lá. Foi o que Deus fez com Israel. É o que Deus faz com o seu povo. Até hoje, Deus faz isso com o seu povo. Só que até hoje Deus fala com a gente, olha, medita nessa palavra dia e noite. Seja forte e corajoso. Não te espantes, não desanime. Eu estou com você até o fim, do início até o fim. Então, é bom, gente, servir esse Deus. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é o mesmo Deus que fez esse povo ser assim um povo que sabe, o povo tinha temor deles. Você imagina, vocês lembram quando eles estavam acampados lá na campina de Moabe, que o rei foi chamar o Balaão? Apavorados, porque eles estavam na cidade, eles olhavam lá embaixo, de cima para baixo, eles viam o acampamento dos israelitas. Gente, um bando de nômade. Um povo nascido no deserto. Como que esse povo ia... Um rei que tinha exército, que tinha uma cidade fortificada, ia ficar apavorado com um povo desse? Como se não é Deus? É só Deus para fazer isso na nossa vida. É como Ele faz. Aqui, eu li para vocês o 11 e o 12. Vamos ver. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração. Olha como que esse povo de Jericó ficou. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum. Olha, gente, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha só a missão de Deus aí, né? Tornar o nome dele conhecido através do povo dele. Olha, é uma mulher que não é da tribo de Israel, uma mulher que é de um lugar que tem vários deuses, está declarando com a sua boca, que olha o que ela fala, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eles fazem pacto com ela, não tem. Como que eles vão deixar essa mulher para trás? Eles falam, olha, você preservou a nossa vida.
nós vamos fazer um pacto com você. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar esse pano vermelho aí na tua janela, e a gente vai invadir essa cidade mesmo, e a gente vai tomar essa cidade, e Deus já disse que vai nos dar vitória. E que recaia sobre nós o sangue de algum da sua família, se algum da sua família for morto, quando nós atacarmos. Porque todo mundo que estiver dentro da sua casa vai ser salvo. Mas se estiver fora da sua casa, a gente não se responsabiliza. Né? E eles fazem esse acordo com a Raabe, e ela dá estratégia para eles. Ela fala assim, ela era esperta, gente. Ela fala, olha, vocês vão sair daqui, vocês vão ficar ali nos montes, vocês vão ficar 3 dias ali, porque eles estão atrás de vocês. Eles vão, mas é para eles não achar vocês. Quando eles voltarem, aí vocês vão embora. E aí eles não vão encontrar vocês pelo caminho, né? E eles conseguem voltar, e eles conseguem dar o relatório lá para o Josué, e eles se preparam para atravessar o Jordão. O que acontece aqui nessa travessia do Jordão é meio que um mini êxodo, né? Eles atravessaram, Deus abriu o mar vermelho, Deus abre o Jordão também, dá estratégias de como eles vão passar ali, faz as águas secarem e eles passam, os sacerdotes vão até o meio com a arca, daí param lá e o povo passa, depois eles passam, o Josué faz um altar ali das 12 tribos de Israel. Até eu vi um documentário na televisão uma vez, que os mergulhadores encontraram um altar lá embaixo, com 12 as pedras empilhadas, e falaram, é o altar de Josué, né? Está ali embaixo até hoje, e para comprovar as coisas que a gente vê na Bíblia, né? O Josué pega essas 12 pedras e põe no meio do Jordão. No capítulo 3 e 4 fala da passagem, assim como o Moisés abriu o Mar Vermelho, vocês atravessarão o Jordão. No 5 é interessante, que fala da circuncisão dos filhos de Israel. Mas fala, poxa, mas Deus falou lá que era para circuncidar. Por que esse povo não é circuncidado ainda? Mas Deus não tinha falado desde Abraão que era para circuncidar. Eles circuncidavam, depois esqueciam, Mas essa geração, talvez por eles estarem no deserto, nascerem no deserto não tem higiene, né? Talvez eles não tenham circuncidado por causa disso. Mas aí Josué pega, circuncida eles, e no capítulo 5:2, capítulo 5:2 mesmo que eu pus aqui? É isso mesmo, ele circuncida, que fala assim, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Deus está mandando Josué, ele circuncida todo mundo. E no 6 é maravilhoso, vocês conhecem a história, eles vão circular a cidade, eles circulam ela 7 vezes, aí depois vem os berros, né? Eles cantam, berram, no 7º dia, ali acontece, as muralhas de Jericó caem, eles invadem a cidade. Mas, gente, isso é uma coisa que é Deus, né? Porque quando você vê as muralhas, quando você está em Jericó, que você vê assim, e quando você vê as muralhas da cidade, é uma coisa muito larga, é uma coisa muito grande, não é um muro. Para vocês terem ideia, onde que era a casa da Raabe? Em cima da muralha. Era tão largo que cabia a casa, né? Os mais pobres eram assim. Primeiro, na cidade tinha essa muralha, aí tinha um espaço para ter outra muralha. As pessoas menos favorecidas, as mais ricas, moravam mais para dentro, as mais pobres, mais para fora, nas muralhas. Porque se acontece uma guerra, vem primeiro em cima deles, os ricos estão mais protegidos. Então, a Raabe morava onde? Morava na muralha, tanto que ela fez, os espias saíram, né, pela muralha. E
E um povo circula essa terra. Vocês conseguem imaginar isso, gente? E o terror do povo de Jericó, vendo esse povo dando volta na cidade. Eles deram uma volta um dia, outra no outro. Aí no 7º dia eles deram mais 7, na última dá um grito e as muralhas caem. E eles tomam Jericó. É muito Deus, gente. A gente vê que Deus, ele faz com esse povo a mesma coisa que ele fez com o povo no Egito. Ele faz com essa geração como ele tinha feito no Egito. Primeiro, para mostrar para os povos, para os outros povos, para temerem a Deus, para saber que Deus está vindo. Você já pensou? Um povo tocando trombeta, gritando e uma muralha cai? É Deus que está vindo, gente. Porque o Jericó era só a primeira cidade que eles iam invadir. A gente vai ver nas próximas aulas as outras cidades e o terror. Se Jericó já estava aterrorizada pelo que eles tinham ouvido, que tinha acontecido 40 anos atrás, mas aí Deus faz aqui a mesma coisa, faz milagres para que os outros povos, as outras cidades ficassem do mesmo jeito. Quando o povo de Israel está chegando perto, acho que eles já desmaiavam logo antes do povo entrar na cidade, eles já estavam entregando as pontas. E também, não só para que os outros povos temessem, mas para que o próprio Israel continuasse na dependência de Deus. Amém? Amém? Então, na próxima aula, a gente começa aqui as outras cidades. Eu acredito que em 3 aulas a gente termine esse livro de Josué. É um livro muito importante, é um livro que vai nos ensinar muito de Deus, e eu espero que vocês acompanhem agora esses livros históricos, e a gente vai ver muita história, muito milagre de Deus, e entender que nosso Deus, Ele é o mesmo, e se Ele fez milagres antigamente, Ele é o mesmo Deus que faz milagres hoje na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus.